sacerdotes e os líderes judeus fizeram os seus planos para conseguir que Jesus fosse morto. Eles o amarraram e levaram e entregaram ao governador Pilatos. Quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos líderes judeus, dizendo: Eu pequei entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: O que é que nós temos com isso? O problema é seu. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu e depois se enforcou. Os chefes dos sacerdotes pegaram o dinheiro e disseram: Isto é dinheiro sujo, de sangue, e é contra a nossa lei pôr este dinheiro na caixa das ofertas do templo. Depois de conversarem sobre o assunto, resolveram usar o dinheiro para comprar o campo do oleiro, a fim de que o servisse como cemitério para os não-judeus. Por isso, aquele campo é chamado até hoje de Campo de Sangue. Assim aconteceu o que o profeta Jeremias tinha dito. Eles pegaram as 30 moedas de prata, o preço que o povo de Israel tinha concordado em pagar por ele, e usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia mandado fazer. Jesus estava em pé diante do governador, e este o interrogou, dizendo: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: Quem está dizendo isso é o Senhor. Mas, mas quando foi acusado pelo chefe dos sacerdotes e pelos líderes judeus, Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse: Você está ouvindo as acusações que estão fazendo contra você? Porém, Jesus não disse nada. E o governador ficou muito admirado com isso. Então, toda a festa de Páscoa, Pilatos acostumava soltar um dos presos a pedido do povo. Naquela ocasião estava preso um homem muito conhecido, chamado Jesus Barrabás. Então, quando a multidão se reuniu, Pilatos perguntou: Quem é que vocês querem que eu solte? Jesus Barrabás, respondeu, ou este Jesus que é chamado de Messias? Pilatos sabia muito bem que os líderes judeus haviam entregado Jesus porque tinham inveja dele. Quando Pilatos estava sentado no tribunal, a sua esposa lhe mandou o seguinte recado: Não tenha nada a ver com esse homem inocente, porque esta noite, num sonho, eu sofri muito por causa dele. E os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus convenceram a multidão a pedir ao governador Pilatos que soltassem Barrabás e condenassem Jesus à morte. Então o governador perguntou: Qual dos dois vocês querem que eu solte? Barrabás, responderam eles. Pilatos perguntou: Que farei então com Jesus, que é chamado de Messias? Crucifica, responderam todos. Ele perguntou: Que crime ele cometeu? Aí começaram a gritar bem alto: Crucifica! Então Pilatos viu que não conseguia nada, que o povo estava começando a se revoltar. Aí mandou trazer água, lavou as suas mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pela morte deste homem, isso é com vocês. E toda a multidão respondeu: Que o castigo por esta morte caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás como eles haviam pedido, depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. Depois os soldados de Pilatos levaram Jesus para o palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com uma capa vermelha e fizeram uma coroa de ramos cheias de espinhos e o puseram em sua cabeça. E colocaram um bastão em sua mão direita. Aí começaram a se ajoelhar diante dele e a caçoar, dizendo: Viva o rei dos judeus! Cuspiam nele, pegavam o bastão e batiam na sua cabeça. Depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha e o vestiram com suas roupas, com as suas próprias roupas. Em seguida o levaram para o crucificarem. Quando estavam saindo, os soldados encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Eles chegaram a um lugar chamado Gólgota. Gólgota quer dizer lugar de caveira.
Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber, mas depois que o provou, ele não quis beber. Em seguida, os soldados o crucificaram e repartiram as suas roupas entre si, tirando a sorte com os dados, para ver qual seria a parte de cada um. Depois disso, sentaram ali e ficaram guardando Jesus. Puseram acima da sua cabeça uma tabuleta onde estava escrito, como acusação contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com Jesus crucificaram também 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e o insultavam, dizendo assim: Ei, você disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construí-lo em 3 dias? Se você é mesmo filho de Deus, desça da cruz e salve-se a si mesmo. E os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e os líderes judeus também caçoavam dele, dizendo: Ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Ele é o rei de Israel não é? Se descer agora mesmo da cruz, nós creremos nele. Ele confiou em Deus e disse que era filho de Deus. Vamos ver se Deus quer salvá-lo agora. E até os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultavam. Ao meio-dia começou a escurecer, e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lema sabachthani. Essas palavras quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: Ele está chamando por Elias? Uma dessas pessoas correu e molhou a esponja em vinho comum, pôs em uma ponta de um bastão e deu para Jesus beber. Mas outros disseram: Espere, vamos ver, Elias vem salvá-lo. Aí Jesus deu outro grito bem forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou e em 2 pedaços, de cima até embaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitas pessoas do povo de Deus que haviam sido morrido, foram ressuscitados e saíram dos túmulos. E depois da ressurreição de Jesus, encontraram em Jerusalém a cidade santa, onde muitos viram essas pessoas. O oficial do exército romano e os seus soldados, que estavam aguardando Jesus, viram o terremoto e tudo o que aconteceu. Então ficaram com muito medo e disseram: de fato, este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam ali, olhando de longe. Eram as que tinham acompanhado Jesus desde a Galiléia e haviam ajudado. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Já era quase noite quando chegou da cidade de Arimateia um homem rico chamado José. Ele também era seguidor de Jesus. José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus, e Pilatos mandou que o entregasse a ele. Então José pegou o corpo, enrolou em um lençol novo de linho e o colocou no seu próprio túmulo, que há pouco tempo havia sido cavado na rocha. Depois rolou a pedra grande para fechar a entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e outra Maria estavam ali, sentadas em frente do túmulo. No dia seguinte, e isto é o dia depois da sexta-feira, os chefes dos sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e disseram: Governador, nós lembramos que quando ainda estava vivo, aquele mentiroso disse: depois de 3 dias eu serei ressuscitado. Portanto, manda vigiar bem o túmulo até o 3º dia, para que os discípulos dele não puderem roubar o corpo e depois dizerem ao povo que ele foi ressuscitado, pois esta última mentira seria pior do que a primeira. Então Pilatos disse: levem estes soldados com vocês e guardem o túmulo melhor que puderem. Eles foram e puseram um selo de segurança na pedra
deixaram os soldados ali guardando o túmulo. Depois de sábado, no domingo, também cedo, Maria Madalena e outra Maria foram visitar o túmulo. De repente houve um grande temor de terra, e um anjo do Senhor desceu do céu, e tirou a pedra e assentou-se nela. Ele era parecido com um relâmpago, e as suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo do anjo, e ficaram como mortos. Então o anjo disse para as mulheres: Não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado, mas ele não está aqui, já foi ressuscitado. Como tinha dito, venham ver o lugar onde ele foi posto. Agora vão depressa e digam aos discípulos dele o seguinte: ele foi ressuscitado e vai adiante de vocês, para a Galiléia. Lá vocês vão vê-lo. Era isso que eu tinha a dizer para vocês. Elas foram embora depressa do túmulo, pois estavam com medo, mas muito alegres, e correram para contar tudo aos discípulos. De repente Jesus se encontrou com elas e disse: Que a paz esteja com vocês. Elas chegaram perto dele, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: Não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos para irem a Galiléia, e eles me verão ali. Enquanto as mulheres ainda estavam no caminho, alguns dos soldados que estavam vigiando o túmulo voltaram para a cidade e contaram ao chefe dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. E os chefes se reuniram com os líderes judeus e fizeram seus planos. Então deram uma grande quantia de dinheiro aos soldados e ordenaram o seguinte: digam que os discípulos dele vieram à noite, quando vocês estavam dormindo, e roubaram o corpo. Se o governador souber disso, nós vamos convencê-lo de que foi isso mesmo que aconteceu, e vocês não terão nenhum problema. Os soldados pegaram o dinheiro e o fizeram que os chefes dos sacerdotes tinham mandado. Esse boato se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Os 11 discípulos foram para a Galiléia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. E quando viram Jesus, adoraram, mas alguns tiveram suas dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que eu tenho ordenado. E vocês lembrarem disto, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. A boa notícia que falava a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, começou a ser dada. Como o profeta Isaías tinha escrito, ele escreveu o seguinte: Deus disse: Eu enviarei o meu mensageiro adiante de você, para preparar seu caminho. E o profeta escreveu também: Alguém está gritando no deserto: Preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, batizando o povo, anunciando essas mensagens: Arrependei-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Muitos moradores da região da Judéia e da cidade de Jerusalém iam ouvir João. Eles confessavam os seus pecados e João batizavam no Rio Jordão. Ele usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro, e comia gafanhotos e mel do mato. Ele dizia ao povo: Depois de mim vem alguém que é mais importante que eu, e eu não mereço a honra de me abaixar e desatar as correias das sandálias dele. Eu batizo vocês com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Nessa ocasião, Jesus veio de Nazaré a uma pequena cidade da região da Galiléia e foi batizar
foi batizado por João Batista no Rio Jordão. No momento em que estava saindo da água, Jesus viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido e me dá muitas alegria. Logo depois, o Espírito Santo fez que Jesus fosse para o deserto. Jesus ficou lá durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Ali havia animais selvagens e os anjos cuidavam de Jesus. Depois que João foi preso, Jesus surgiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia: Chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia quando viu dois pescadores, eram Simão e o seu irmão André, que estavam no lago, pescando com redes. Jesus lhe disse: Venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros irmãos, eram Tiago e João, filho de Zebedeu, que estavam no barco deles consertando as redes. Jesus chamou os dois e eles deixaram Zebedeu, o seu pai, e os empregados no barco e foram com ele. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum e no sábado ele foi ensinar na sinagoga. As pessoas que escutavam ficavam muito admiradas com a sua maneira de ensinar e que Jesus ensinava com autoridade dele mesmo e não como os mestres da lei. Então chegou ali um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem gritou: O que quer de nós, Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você. E é o santo que Deus enviou. Então Jesus ordenou ao espírito mau: Cale a boca e saia desse homem. Aí o espírito sacudiu o homem com violência e, dando um grito, saiu dele. Todos ficaram espantados e diziam uns para os outros: Que quer dizer isso? É um novo ensinamento? Dado com autoridade, ele manda até nos espíritos maus, e eles obedecem? E a fama de Jesus se espalhou depressa por toda a região da Galiléia. Logo depois, Jesus, Simão, André e Tiago e João saíram da sinagoga e foram até a casa de Simão e de André. A sogra de Simão estava de cama, com febre. Assim que Jesus chegou, contaram a ele que ela estava doente. Ele chegou perto dela, segurou a mão dela, ajudou-se a levantar e a febre saiu da mulher. E ela começou a cuidar deles. À tarde, depois do pôr do sol, levaram até Jesus todos os doentes e as pessoas que estavam dominadas por demônios. E todo o povo da cidade se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de todo tipo de doenças, expulsou muitos demônios. Ele não deixava que os demônios falassem, pois ele sabia quem era Jesus. De manhã, bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade, foi para um lugar deserto e ficou ali orando. Simão e os seus companheiros procuravam Jesus por toda a parte. Quando o encontraram, disseram: Todos estão procurando o Senhor. Jesus respondeu: Vamos ao povoado que fica perto daqui, para que eu possa anunciar o evangelho ali também, pois foi para isso que eu vim. Jesus andava por toda a Galiléia, anunciando o evangelho nas sinagogas e expulsando demônios. Um leproso chegou perto de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar, se quiser. Jesus ficou com muita pena dele, tocou nele e disse: Sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ficou curado. E Jesus ordenou duramente: Olhe, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você, depois a fim de provar para todos que você está curado.
vá oferecer sacrifício que Moisés ordenou. Então Jesus o mandou embora. Mas o homem começou a falar muito e espalhou a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar abertamente em qualquer cidade, mas ficava fora, em lugares desertos, e gente de toda parte vinham procurá-lo. Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum, e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá e ajudou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta, enquanto Jesus estava anunciando a mensagem. Trouxeram um paralítico. Ele estava sendo carregado por 4 homens, mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram o doente, deitado na sua cama. Jesus viu que ele tinha fé e disse ao paralítico: Meu filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar: o que é isso que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. No mesmo instante, Jesus soube que eles estavam pensando e disse: Por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se, pegue a sua cama e ande? Pois vou mostrar a vocês que o Filho do Homem tem o poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante o homem se levantou, na frente de todos, pegou a cama, saiu, e todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Jesus saiu outra vez e foi para o lago da Galileia. Muita gente aí ia procurá-lo, e ele ensinava a todos. E quando estava caminhando, Jesus viu Levi, filho de Alfeu, no lugar onde os impostos eram pagos. Então disse a Levi: Venha comigo, Levi. Levi se levantou e foi com ele. Mais tarde, Jesus estava jantando na casa de Levi. Junto com Jesus e os seus discípulos estavam muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama que o seguiam. Alguns mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, vendo Jesus comer com aquela gente e com os cobradores de impostos, perguntaram aos discípulos: por que ele come e bebe com essa gente? Jesus ouviu a pergunta e disse aos mestres da lei: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores, e não os bons. Os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas chegaram perto de Jesus e disseram a ele: os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam porque os discípulos do Senhor não jejuam? Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento jejuam enquanto o noivo está com ele? Enquanto ele está presente, é claro que não jejuam, mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles vão jejuar. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebatam o vinho, se perde e os odres ficam estragados. Por isso, vinho novo é posto em odres novos.
Num sábado, Jesus e os seus discípulos estavam atravessando uma palhaça de trigo enquanto caminhava, e os discípulos iam colhendo espigas. Então alguns fariseus perguntaram a Jesus: por que é que os seus discípulos estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado? Jesus respondeu: vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros não tinham comida e ficaram com fome? Ele entrou na casa de Deus na época do grande sacerdote Abiatar, comeu os pães, ofereceu a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, é contra a nossa lei alguém comer desses pães. Somente os sacerdotes têm o direito de fazer isso. E Jesus terminou o sábado, foi feito para servir as pessoas e não as pessoas para servir ao sábado. Portanto, o Filho do Homem tem autoridade até mesmo sobre o sábado. E outra vez entrou